noite, tudo bem? Bem, para quem não me conhece, eu sou professora, eu sou formada em Ciências Sociais e atualmente eu ando trabalhando com consultoria, eu trabalhava com arte e com teatro também, tá? Sejam bem-vindos ao canal e se gostarem do vídeo já dão o seu like, já compartilhem, né? E hoje o nosso assunto vai ser um pouquinho sobre a medicina germânica, né? Fazendo aquele link com o bioalinhamento, que é o curso então que eu estou me especializando, na verdade que eu já estou só aguardando o certificado, tá? Eu vou enviar então agora os 3 casos, né, de consultório para os professores avaliar e a partir daí então eu já estou com o certificado na mão, tá? Então eu serei oficialmente uma bioalinhadora, né? Já estou trabalhando, mas então eu estou muito feliz porque finalmente então encerrei o curso, tá? Hoje eu vou falar um pouquinho então, vou dar uma sequência assim rápida. Talvez vocês, quem é da biologia vai me corrigir, né? E vai dizer que eu falei errado, que são apenas 3 tecidos, né? Sim, eu sei que oficialmente a biologia nos ensina que são 3 tecidos, tá? Mas dentro da medicina germânica, o Dr. Hammer, que é o que eu vou falar hoje um pouquinho sobre a medicina germânica dele, né? Claro, do Dr. Hammer. Para o Dr. Hammer, quando ele estava fazendo os estudos dele sobre o câncer, ele então, para efeitos de tratamento, né, do câncer, ele separou, ele dividiu então o mesoderma, o cérebro antigo, em endoderma e mesoderma antigo, tá? Porque as conotações desses tecidos, dentro desses tecidos, vão dar embasamento então para o que depois, que hoje a gente conhece como medicina germânica, tá? Então só um adentro. Outro adentro em relação ao outro vídeo, eu falei em 5 bilhões de pessoas no planeta, né? Na verdade são 7,7. São 7 bilhões e 700 milhões de pessoas no planeta Terra, tá? Então cada uma, só recapitulando a aula anterior, cada uma dessas, a gente falou de frequência, né? Frequência Hertz, do Dr. Hawkins, né? Que fez toda essa pesquisa baseada na semiologia, que é a química das emoções, né? Do Dr. Omoto lá, né? Enfim, bom, só para fazer esse adentro e pedir desculpa pelos erros, na verdade foi uma gafe, né? Porque como eu fui professora de geografia há muitos anos e a gente acaba parando depois de dar aula numa disciplina, a gente acaba não se atualizando mais. Então, ultimamente eu lecionava para ensino médio e fundamental, né? Eu lecionava história, geografia, sociologia, filosofia, ensino religioso, e a história e a geografia eu já não estava mais tão inteirada, tá? Mas isso não é desculpa, né? Isso foi um ato falho. A psicanálise explica. Bem, então vamos lá para nós não se estender muito, tá? Então são, como eu falei para vocês, são 4 tecidos segundo a medicina germânica. Então, como que ele dividiu? Ele dividiu então a parte do cérebro antigo, que é o primeiro tecido embrionário que vai se formar lá na nossa gestação, quando a gente está sendo fecundado, ou já foi fecundado, né? Que ele classificou então como endoderma, então dentro do mesoderma, do cérebro antigo, tá? Nós temos então um endoderma, que é o tecido vital, que ele classificou como, então vamos esquecer um pouco a biologia tradicional, tá? Que ele classificou como de conflito de tecido vital, respirar, se alimentar e reproduzir, né? Então todos os órgãos internos que o endoderma, né, é responsável, eu teria entrar dentro da questão do endoderma, que listar para vocês o que ele é responsável, por cada tecido é responsável, mas aí vai ficar enorme, essa aula não vai dar, tá? Então aí vocês vão lá, pesquisem e verifiquem, tá? Quais os tecidos que, né, encobrem, então pulmão, tecidos de pulmão, né? São as primeiras camadas que vão se formar, tá? E dentro do cérebro antigo, então ele divide o mesoderma em antigo e novo, tá?
Se eu não me engano, seria isso, certo? Vocês têm que me dar um desconto porque eu estou estudando, né? Então, a pele, tá? Ela entra no mesodermo antigo, que seria a parte da derme, tá? Não é a parte interna, que é a epiderme, tá? Ou melhor, é o contrário, é a derme, a parte de dentro da pele, e não a parte de fora da pele, ok? Então, é a parte interna. Sabe quando a gente se corta e vê ali aquela parte de dentro, aquela cor, aquele gordinho, para quem é um pouquinho mais gordinho, aquele nervo? Pois é, esta parte que encobre o mesodermo antigo, tá? Então, qual é o tecido? É o tecido de proteção, né? O outro é o tecido vital e esse é um tecido de proteção. E o que ele relacionou a esse tecido de proteção? Ele relacionou atentado à integridade física ou moral, mas isso é um outro assunto depois mais adiante, tá? E dentro do cérebro novo, né, que é toda a nossa massa branca, né, que a gente fala, cinzenta, ele separou então o mesoderma novo, que vai dar o tecido de sustentação. O que nos sustenta o nosso corpo? Ossos, nervos, veias coronárias, músculos, né? Nervos, tendões, articulações. Então, toda esta parte da medicina que trabalha, que trata disso, vai estar dentro do mesoderma novo, tá? E qual o conflito desse tecido? O conflito é a impotência e a desvalorização. É assim que o paciente vai chegar no consultório, me narrando dentro da anamnese, dessa anamnese criteriosa, né? O sintoma, o que ele sente em relação ao conflito que ele veio tentar resolver, né? E por último, então, nós temos o ectoderma, então, que é a epiderme, tá? Certo? Que é a parte de fora do nosso contato, que eu tô tocando, tá? E reveste também os nervos, né? E algumas partes dos nervos. Então, qual é o nome desse tecido, Dr. Ramiro? Tecido de relação, tá? Então, quando o paciente chega falando que os relacionamentos dela não andam bom, blá, 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 é lógico que eu não vou sugestionar este meu paciente, mas quando ele já está falando, eu já sei onde eu estou colocando, né? Ou pode ser um mesoderma novo, que é o tecido de sustentação, se ele me falar que ele se sente impotente, desvalorizado, ou se ele chega e me diz que ele está com dor nos ossos, dependendo. Depois a gente tem que ver a questão da lateralidade, que isso é um outro assunto, né? Se ele é destro ou canhoto, tá? Mas não no sentido de escrever, no sentido de lateralidade de cérebro, tá? Isso também é importante para a investigação, porque vai mudar, né? Porque o nosso direito é o cérebro dito feminino, onde está localizado então os hormônios femininos, né? Os ovários, toda essa região das trompas, então tem pontos específicos do lado direito, então por isso que é considerado, para a neurociência, o cérebro feminino, tá? E o lado esquerdo, então, como onde se localizam os testículos, né? Toda a parte do genital feminino, masculino, desculpa, é o lado esquerdo, tá? Então a gente faz um teste, que é um teste das palmas, e vê qual é a lateralidade, isso na primeira sessão já, para a gente saber como que a gente vai conduzir a sessão, tá? E se o paciente chega com uma dor nas costas, mesma coisa, né? Eu já sei que é um tecido de sustentação, eu já sei que esse paciente tá com um conflito relacionado à impotência e desvalorização, só que só isso não basta, né? Então, o que eu preciso? Eu preciso saber desde quando, então aí vem as outras perguntas que está dentro do cronograma da elaboração da anamnese. Para fazer o quê? Para tentar detectar realmente quando foi que aconteceu um foco de Hammer, ok? Bom, essa é a introdução, tá? O que é um foco de Hammer? Tá? Hammer é o nome do doutor que elaborou toda essa medicina, né? Com esses, então, não 3 tecidos, mas sim 4 tecidos, onde o profissional que vai fazer o atendimento, né? No caso, o bioaviador, que é o meu caso,
ele vai se basear nesses 4 tecidos perante o quê? Perante a narração, a história de vida desse paciente. Mas como que o Dr. Hammer chegou a isso? Né? Ele chegou nesta conclusão, não foi só em sala de dedos, foram anos de pesquisa, óbvio. Né? Em 18 de agosto de 78, né, na cidade de Roma, o Dr. Richard Hammer, tá, recebeu a notícia que seu filho Dirk Hammer, de 17 anos, havia sido baleado acidentalmente. Logo após essa perda, né, ele veio a óbito, logo após essa perda, o Dr. Hammer foi diagnosticado com câncer testicular. Tá? O que o Dr. Hammer, como ele era um cara saudável, ele nunca ficava doente, veio para ele que poderia ser, então, esse fato inesperado. Lembra que da aula passada a gente disse que teria que ter 3 Is? Teria que ser inesperado, impactante e vivido de forma isolada, mas não no sentido de isolado, de estar sozinha, mas isolado, que ficou naquele momento, como a gente falou de física quântica, aquilo não, como não é esperado, né? Então, vou dar 2 exemplos. Uma pessoa que tá bem, vai atravessar a rua e tu vê aquela pessoa ser atropelada. Ok, foi inesperado para ti, né? Tu não esperava. Agora, se aquela pessoa tá doente, você já sabia do teu vizinho e ele morreu doente no hospital, né? A causa da doença, da morte foi a sua doença, você não vai se impactar, porque você já estava se preparando para isso. Então, o Dr. Hammer, a partir disso, então a partir da década de 70, ele começa a fazer os seus estudos, né? E após 20 anos de pesquisa, então, com mais de 31 mil pacientes, está aqui o Dr. Hammer. Tá? Depois de mais de 31 mil pacientes, finalmente ele ficou habilitado para concluir o quê? Que a doença é causada por um choque conflitual biológico ou um trauma que foi vivido de forma inesperada, que foi impactante, chocou, né? E que aquela pessoa naquele momento, no exato momento que ela recebeu aquela notícia ou que ela viu aquilo, ela não tinha como recorrer a ninguém. Muitos casos, eu estou com casos de consultório, né, que se revela a partir da anamnese, quando a gente está escutando a história, né, como que eu sei que foi foi realmente aquele fenômeno que causou o conflito? Porque o sistema nervoso autônomo é o maior fofoqueiro do nosso corpo. Porque a gente vai olhar o paciente, né, nesse quadrado aqui do rosto do paciente enquanto ele narra. Não vou ficar anotando nada. A partir do momento que eu pergunto para ele o que aconteceu de impactante, inesperado e vivido de forma isolada antes de acontecer os sintomas do teu problema. Não lembro. Não lembro, a gente vai fazer palpação, lembra? No braço. Mas aí o paciente, a gente vai ajudando, vai dando alguns trilhos e esse paciente vai lembrar. E quando ele lembrar, ele vai dizer assim, puxa vida, lembra da percepção? Ele vai começar a enviar já sinapse, a enviar um novo caminho para esse neurônio fazer essa conexão e achar um novo caminho. Esquecer ele não vai esquecer. Mas ele vai achar uma nova maneira de passar por ali sem realmente acionar novamente esse conflito biológico. Então veja bem, tá? Se não conseguirmos de alguma forma estar preparados para um evento traumático, nós não iremos nos tornar doentes. Então, se a gente está preparado, ou se a gente já tem conhecimento disso, muitas vezes um fato chocante que realmente poderia desencadear um DHS, né? Se aquela pessoa, ela tem o quê? Eu trouxe hoje uma dica de livro, né? Se ela tem o quê? Se ela tem a inteligência emocional dela, né? Se ela sabe controlar suas emoções, ela muito provavelmente ela vai passar por isso tranquilamente. Ela não vai precisar vir pro divã e nem fazer uma sessão. E ela não vai desencadear uma doença física ou psíquica, tá? Mas
como é inesperado, como a gente não sabe o dia de amanhã, todos nós estamos sujeitos. Inclusive o bioalinhamento, o bioalinhador pode se auto-bioalinhar, né? Então eu tenho feito isso com os meus DHS. E eu tenho visto respostas e resultados. Então por isso que o sistema nervoso autônomo, ele vai me indicar. Porque aí o paciente vai ficar ruborizado, o paciente vai, esse vaso, essa veia, né, que às vezes salta aqui, a pupila do olho vai ficar dilatada, por isso que eu tenho que estar num ambiente bem claro com o meu paciente, né? Eu tenho que ficar atenta, não só ouvidos, mas olhos atentos para essas manifestações do sistema nervoso. Então, quando o paciente engasga, quando ele engole seco, está ali detectado o foco de Hammer. Então, ali é o DHS, ali foi onde o cérebro, como ele não detecta se é real ou imaginário, às vezes nem necessariamente pode ter acontecido com a pessoa, né? Pode ser que tenha acontecido algo que ela até achou que aquilo não ia levar muito em conta, ou que já foi superado, né? No final vou trazer um estudo de caso, tá? Para vocês entenderem que às vezes tu tá terminando a sessão, que dura em torno de 45 minutos, às vezes pode ser menos, um pouco mais, né? E tu ainda não viu o sistema nervoso autônomo se manifestar em nada do que o paciente está te narrando. E aí o que faz? Né? E aí a gente vai para a preocupação, né? Mas às vezes dá um insight no terapeuta ou no próprio paciente que ele vai e busca, às vezes até uma data que tu joga no assunto. Foi o caso hoje de um atendimento, né? Eu fiz uma pergunta aleatória, besta. Eu perguntei, que dia é hoje mesmo? Né? Eu já tinha captado o sistema nervoso autônomo, eu já sabia qual era o problema, mas no fim, aquela data veio me confirmar, né? Não é que o sistema nervoso, ele não tem meio termo, é ou não é, né? Ele foi, aconteceu uma manifestação no momento que ela narrou, a pessoa narrou, o paciente narrou, né? O fenômeno para mim. Só que quando eu instintivamente, a gente chama isso de insights, né? Eu pedi a data de hoje é 25. E quando ela disse, olha, nem sei. Aí eu olhei a data no computador e falei, hoje é 25. Aí ela disse para mim, 25 de julho, né? Daí ela olhou para mim, nossa, hoje é o dia do aniversário de vida do meu irmão, que ela já tinha me narrado que ela havia perdido numa morte acidental também, como aconteceu com o filho do Dr. Hammer. Então foi inesperado, vivido em isolamento, e depois, claro, ele não morreu na hora, que nem o filho do Dr. Hammer, né? Ele ainda ficou hospitalizado por um tempo, e depois ele veio a óbito e morreu nos braços dela. Só que isso há 25 anos atrás. Então veja bem, o biológico dela ainda estava o quê? Mantendo esse DHS ativo para a sobrevivência dela. Porque caso contrário, esse trauma seria como se fosse um raio que caísse no nosso cérebro. Não é? A gente ainda brinca, né? Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Para a neurociência, ou melhor, para a medicina germânica, dentro das 5 leis biológicas, sim. Inclusive, dentro da psiquiatria, né? A gente tem as constelações que eu já comentei com vocês, que isso eu vou falar em uma outra aula, né? Que pode acontecer mais de um foco e só vai desencadear uma constelação esquizofrênica quando surgir mais um foco de Hammer num hemisfério oposto cerebral. Ok? Mas vamos voltar aqui então. Então, olha o link que eu fiz com essa paciente, né? Quase terminando a sessão, o sistema nervoso autônomo dela se manifestou, ponto, pimba. Então, agora eu já sei que é um tecido de relação, né? Que é o ectoderma e que eu tenho que ver agora. Daí eu vou fazer palpação, né? No couro cabeludo e vou ver onde está, qual deste ponto está bloqueado.
Só que eu tenho mais dados deste meu paciente, né? Eu tenho os dados, por exemplo, que tinha uma frieira, o dedo mínimo, né? A gente sabe que os dedos mínimos dentro dos relés, ele está ligado à conotação de segredo, né? Então, assim, tem várias outras, digamos, queixas do nosso paciente, que ele vai trazendo esses relatos, meus joelhos, minhas pernas não doem mais. Então, depois do bioalinhamento, ele traz várias queixas, e dali 30 dias, ou às vezes até menos, o paciente dá uma passada pelo consultório, vem fazer um pagamento que não pagou no dia, e ele já vai dando feedback pra gente, às vezes ele manda até pelo WhatsApp, dizendo, olha, não tenho mais as minhas dores nas pernas, olha, eu simplesmente, a minha frieira, aquela tá sumindo, olha, né? Porque ele fez a passagem, né, do foco de enrolamento. Então, ele parou de atuar e pronto, foi resolvido o conflito, né? Os neurônios encontraram uma nova forma de passar por esse problema sem ativá-lo mais. Então, é como tu cortar 2 fios, um de cada lado. A gente tira a conexão daquele problema. E isso é maravilhoso. E isso não tem preço. Se o paciente entra aqui com dor, ou com uma ansiedade, uma angústia, um medo, um pânico, uma síndrome de pânico, ou um vitiligo, e ele já vai começar a ter resultado em 30 dias, quanto vale, né, esse preço? Quanto vale essa cura, essa solução, ou esse trilho que nós, terapeutas, vamos trilhando com ele, com o nosso paciente, né? Não tem preço. Quanto vale uma inseminação artificial, por exemplo? Uma inseminação artificial, além de ser invasiva, né? Tem que perfurar a mulher, tem que fazer milhões de coisas ali.